O Supremo Tribunal Federal ouviu hoje depoimentos de réus investigados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O grupo faz parte dos chamados núcleos 2 e 4 do inquérito e foram ouvidos de forma simultânea em uma sessão virtual. Essa fase do processo ocorre após o fim dos depoimentos de testemunhas de defesa, acusação e do tenente-coronel Mauro Cid, que falou como delator. Agora, com os réus sendo ouvidos, o processo se aproxima do fim antes das manifestações finais da defesa e da acusação. Acompanhe com a gente, a partir de agora, a arte. Quem são os integrantes do Núcleo 2? Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles seriam responsáveis por coordenar ações da suposta organização criminosa. São eles, já está acompanhando na tela, Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, ex-diretor de operações do Ministério da Justiça e ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria da Presidência, e Felipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República, e que no depoimento de hoje desqualificou a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Vamos ouvir. O que sobra do dia 7, então, Felipe? Você fazendo uma autodefesa. O que sobra do dia 7 contra você? Não sobra absolutamente nada, porque o que sobra é a palavra do delator, que, como eu disse, parece uma pessoa fragmentada, dá diferentes versões, né, diferentes relatos, né? Inclusive, ele próprio disse que não teria como oferecer provas materiais ao delegado, à investigação, que corroborassem aquilo que ele dizia ao meu respeito. A gente tem o general Freire Gomes, testemunha arrolada pela acusação, dizendo de forma clara e direta que ele jamais afirmou que eu estava nessa reunião. Nós temos o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, dizendo de forma clara e direta que não só não teve contato comigo nessa, como em nenhuma outra reunião, porque, se não me falha a memória, inclusive o delator tinha dito que ele estava nessa reunião também, e depois se corrigiu. Ou seja, se ele esqueceu que o comandante da Aeronáutica não estava, e o comandante da Aeronáutica pôde demonstrar isso porque estava em outra cidade, é muito possível que ele tenha esquecido, né, entre aspas, de forma conveniente, que eu também não estava. Já o Núcleo 4, formado por 7 réus, é apontado pela PGR como responsável por espalhar desinformação sobre o processo eleitoral e organizar ataques virtuais contra instituições e autoridades. Vamos ver na tela quem são estes nomes, quem compõe o Núcleo 4. Ailton Gonçalves Moraes Barros é major da reserva. Tem ali também o Ângelo Martins de Nicole, major da reserva. Carlos César Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel. Marcelo Araújo, policial federal. E ainda Reginaldo Vieira de Abreu, que é também coronel, integram, portanto, o Núcleo 4. Todos os acusados respondem por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e dano ao patrimônio público. Bom, Larissa Arantes, conosco de Brasília. Larissa, você que está sempre acompanhando por aí, você e toda a equipe, os bastidores, hein? Como que foi esse dia de depoimentos por aí? Quase reta final, né? É exatamente isso, Síria. E estava até confirmando as informações com o nosso repórter setorista de judiciário, né, o Edio Júnior, ele que chegou lá cedinho hoje, como a gente comentava, né, a transmissão ao vivo aconteceria, não seria naquele esquema de que só o jornalista credenciado poderia acompanhar as oitivas, né, portanto, tendo essa transmissão, então mais fácil, inclusive, né, da gente pegar os destaques e trazer para quem está nos acompanhando. Mas eu acho que é importante, como você citou aí essa reta final, né, Síria?
a gente destacar o que pode acontecer, aliás, o que está previsto para acontecer agora que, portanto, os réus foram interrogados, né? E aí, quem quiser também pode acompanhar na reportagem do Edio, que está no nosso portal, em otempo.com.br. Agora, concluída essa etapa, né, de interrogatórios, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar as chamadas alegações finais, né, conclusões ali, enfim, sobre toda a questão, e pode já vir com um pedido de condenação desses réus. Depois disso, vai ser a vez das defesas se manifestarem antes do julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ainda vai ser aberto esse prazo para que as defesas possam se posicionar. E aí eu estava fazendo uma comparação com o núcleo 1, né, o núcleo considerado crucial para quem também sempre nos acompanha aqui no Tempo News. A gente fez uma extensa cobertura dos depoimentos dos réus do núcleo 1, do núcleo crucial, e eu estava lembrando que acabou em 10 de junho. Os depoimentos começaram em 9 de junho e terminaram em 10 de junho. Lembrando que deles faziam parte, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo Augusto Heleno. E aí, depois de todo esse trâmite, né, eu estava recuperando aqui todas as fases. Foi dado, então, um prazo de 5 dias para que as acusações e as defesas pudessem apresentar requerimentos e outros pedidos, outras diligências. Depois, foram intimadas a apresentar as alegações por escrito, aquele prazo de 15 dias para cada um. Depois, a Procuradoria-Geral da República se manifestaria e foi aberto um prazo de defesa específico para o Mauro Cid, porque, por ele ser o delator de tudo, ele poderia apresentar ali a sua defesa antes de todo mundo. Mas isso só para fazer uma comparação mesmo com o núcleo 1, pessoal. O que a gente teve hoje, como vocês disseram, foram os núcleos 2 e 4, contando esses prazos, então, perto, sim, de um desfecho. E, claro, a gente segue acompanhando, né, Síria e André? Pois é, Larissa, e a gente teve hoje aí o depoimento do Felipe Martins, né? Ele que teria ali conversado com o Bolsonaro, levado a minuta golpista até Jair Bolsonaro, só que ele me parece que apresentou uma prova ali muito contundente que pode mudar um pouco o rumo dessas investigações ali, uma prova de que ele não teria estado no Palácio do Planalto na data em que a Polícia Federal informou que ele teria conversado com o Bolsonaro sobre a minuta golpista, teria trocado ideia ali. Ele mostrou uma prova lá no registro de entrada do Palácio de que ele não esteve lá. Esse foi um momento muito importante do dia de hoje que pode mudar. A gente viu ali agora no começo do jornal um trecho da fala dele, ele falando de forma bastante espontânea, até sorridente, com uma segurança muito grande, tanto ele quanto o advogado dele. Essa prova pode fazer alguma movimentação diferente nesse processo todo, né? André, uma tentativa, né, como você descreveu aí, uma tentativa de não exatamente questionar a delação de Mauro Cid, mas tentar desmontar ali aquelas sequências de fatos e relatos feitos pelo Mauro Cid, que é o delator dessa trama golpista, né? Então, quando ele vem com esses novos elementos, é a estratégia da defesa de tentar desmontar tudo que foi dito por Mauro Cid. Estratégia que é óbvia, né? Afinal de contas, o que motivou, né? O que deu o passo inicial para que a Polícia Federal coletasse provas, várias provas que a gente pôde ter acesso, contato e conhecimento, né? Inclusive os advogados de defesa em vários momentos reclamaram do montante, né? Do tamanho, e que não teriam conseguido ver tudo a tempo em determinado momento ali de tudo isso que a gente tem acompanhado nos últimos meses, mas essa tentativa da defesa de Felipe Martins de desmontar e voltando ali em alguns pontos e trazendo essa prova para dizer que ele não sabia, inclusive com essa declaração dele de que ele ficou sabendo da minuta golpista pela imprensa, pela mídia, né? Então, que ele não teria tido contato, de fato, com o conteúdo disso, com a prova física, digamos assim, de tudo isso. Então, mais uma defesa, André e Síria, que vai em busca de falar que não... falava em relação ao Mauro Cid, a delação de Mauro Cid,
cite que não foi bem assim, que não é aquilo, que ele especificamente não teve contato com a minuta golpista. Agora é ver se de fato isso se sustenta a ponto de mudar algum rumo nesse processo e no julgamento que virá, né, gente? Agora, Larissa, hoje a gente pode acompanhar, né, pela TV Justiça, e como você disse, anteriormente não podia, né, o jornalista ficava lá acompanhando e trazia para a gente, relatava para a gente, né, o que tinha acontecido, trazia as informações dali, né. A gente ouviu em alguns momentos relatos, né, de que começou a ficar tensa a situação ali durante os depoimentos. Hoje, aparentemente, pela parte que nós pudemos acompanhar daqui, foi tudo transcorreu dentro da normalidade, né? Exato, eu fico pensando até, né, Síria, porque quando a gente fala, quando a gente falava ali do núcleo crucial, que foi, inclusive, durante os depoimentos dos réus do núcleo crucial, que a gente viu, né, que a gente pôde, inclusive, acompanhar alguns momentos de tensão, em função de ser esse núcleo 1, esse núcleo considerado primordial para toda a tentativa de golpe de Estado, né? E por ter também autoridades e figuras públicas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, havia também, né? Os holofotes estavam muito em cima ali desses depoimentos, toda a atenção até mesmo das defesas, para entenderem ali se a estratégia adotada iria render frutos positivos do ponto de vista ali, né, da defesa dos réus. Então, acredito que havia, inclusive, né, um clima mesmo de maior tensão, de maior vigilância, de maior monitoramento, né, em função de serem, de fato, esses integrantes de um núcleo considerado primordial, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas, de fato, essa tensão a gente não observou hoje, pelo menos não pelos relatos que a gente pôde ter do nosso repórter, do Edio, que estava desde lá, porque a gente pôde acompanhar pela televisão, né, pessoal, assim, pela transmissão ao vivo, mas estar lá em loco dá uma outra perspectiva também, né, de percepções, de pequenos fatos que vão ocorrendo ao longo dos depoimentos, e realmente o relato foi de não necessariamente uma ausência total de tensão, mas, de fato, um clima menos tenso do que o que a gente observou, por exemplo, com o Núcleo 1, pessoal. Ao longo desses depoimentos que a gente vem acompanhando aí, todos esses meses, falando sobre toda essa história da tentativa de golpe aqui, está aí o general Augusto Heleno prestando depoimento aí, quando ele falou, uma pessoa do Exército, da mais alta patente no Exército, uma pessoa que teve uma carreira longa no Exército, participou de muitas situações no Exército Brasileiro, e a gente tem um momento agora que se finaliza, a história já está chegando meio que ao final, há uma previsão de que termine aí no mês que vem, ou no próximo agosto ou setembro, que tenha já uma sentença, uma determinação final para que haja a conclusão desse inquérito. E você falou da ausência de tensões, né, Larissa? A ausência de tensões, muitas vezes, ela tem sido avaliada nesse momento como o fato de muitas dessas pessoas que são investigadas, que estão no banco dos réus ali, elas já estão tentando negociar penas e vendo que não vai ter muito como escapar. Afinal, a gente está falando aí da Suprema Corte Brasileira, além disso, já não vai ter como recorrer mais. Acabamos de ver ali o dia do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele riu, brincou, comentou: o senhor não quer ser meu vice? Perguntou para o ministro Alexandre de Moraes, já num momento já que não tem outra saída. Aí nós estamos chegando realmente ao final de todo esse processo. Mês que vem esse final deve chegar, e ao que tudo indica, a maior parte desses réus deve ser realmente condenada à prisão. A gente viu pessoas que participaram ali dos atos antidemocráticos de janeiro, de 8 de janeiro, pessoas que chegaram a ser condenadas a 17 anos de prisão. O que se diz, são peixes pequenos, pessoas que estavam ali com bandeira, muitos quebraram, aprontaram uma ruaça danada na capital do país. Essas penas foram aplicadas a pessoas que
como eu disse, são peixes pequenos. Quando a gente fala dos comandantes, você comentava também do núcleo crucial, núcleo 1, onde está o ex-presidente da República, que eles chamam ali dos mentores de tudo isso que aconteceu. A expectativa de pena aí ultrapassa os 40 anos, de acordo com a perspectiva que tem sido apontada por juristas. É claro que a gente não sabe o que vai sair da canetada dos juízes ali, mas a perspectiva aí é de termos um tempo que pode chegar a ultrapassar os 40 anos de reclusão. Né, Larissa? Exatamente, André. E é sempre bom a gente colocar numa perspectiva, né, do ano que vem, né? Porque o que a gente ouve falar é que uma das intenções, o que a gente tem ouvido falar desde o início de todo esse processo, abertura da ação penal, enfim, os interrogatórios dos réus, interrogatórios das testemunhas de defesa e de acusação, enfim. O que a gente tem ouvido desde o início de todo esse processo é que o Supremo Tribunal Federal estava com a intenção de concluir, de fato, todo o julgamento ainda em 2025 para que não houvesse uma contaminação do processo eleitoral, afinal de contas a gente está falando de uma eleição presidencial no ano que vem, para que toda essa questão não contaminasse o debate eleitoral do ano que vem. Debate eleitoral que, se a gente pega as últimas pesquisas, inclusive a gente já comentou sobre várias delas aqui, ao que tudo indica, vai continuar polarizada, vai continuar, de fato, esse embate esquerda e direita, muito provavelmente com o presidente Lula tentando a reeleição e o nome da direita, né? Qual o nome vai ser escolhido aí pela direita? Afinal de contas, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, mas que vai continuar muito polarizada. Então, a intenção seria finalizar tudo esse ano para evitar justamente qualquer tipo de contaminação no debate eleitoral do ano que vem. Então, a gente precisa, de fato, aguardar esse desfecho nos próximos meses, porque essa sempre foi, né, a intenção ali, a informação que circulava aqui em Brasília. Se vai ser necessário correr com os prazos, né, alguma coisa nesse sentido, ao que tudo indica, parece que não, né? Tá tudo, se a gente vai somando aí prazos de defesa, prazos de alegação final, posicionamento da Procuradoria-Geral da República, enfim, tudo se encaixa de fato para que tenha uma resolução nos próximos meses. Mas é isso, né? Sempre bom a gente colocar essa perspectiva, né, André e Síria, do ano que vem, esse bendito ano que vem, né, que sempre aparece aqui nas nossas análises, nos nossos comentários, quando a gente está falando seja de Poder Judiciário, seja de Congresso, seja do próprio Palácio do Planalto, mas que é também bom a gente ter essa referência, né, pessoal?